Um dos assuntos do ensino bíblico que mais gera polêmica e que, de certa forma, também é muito mal compreendido é a relação entre fé e obras. Nós temos um ensino claro no Novo Testamento, especialmente nos ensinos ou nos escritos do apóstolo Paulo, que a nossa salvação ela não vem por meio das obras, ela é resultado da nossa fé. A nossa salvação vem por meio da fé. E como é que ficam as obras? Que posição, então, as obras possuem nessa questão da salvação? Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo nos afirma e reafirma que a salvação não é pelas obras, porque isso implicaria em mérito nosso na salvação, mas nós temos também o apóstolo Tiago, que na sua epístola fala a respeito das obras. E eu gostaria de deixar aqui o texto dessa epístola de Tiago, no seu capítulo 2, do verso 14 até o verso 18, que nos diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Paulo fala uma coisa e Tiago fala outra. Paulo vai em uma direção e Tiago vai na direção oposta. Numa análise superficial, nós poderíamos até imaginar que os dois estão tratando ou tomando posições antagônicas. Mas não é isso. O que o apóstolo Tiago, na sua epístola, está defendendo não é o contrário do que o apóstolo Paulo, nos seus escritos, defendeu. As duas posições são perfeitamente compatíveis. Porque o que o apóstolo Tiago está nos chamando a atenção aqui não é para o fato de que a nossa salvação vem por mérito das nossas obras. Não. Simplesmente ele está colocando a importância das obras para aqueles que são salvos. Jesus apontou para esse mesmo caminho do apóstolo Tiago, quando ele enfatizou e recomendou, alertou os seus discípulos a respeito dos falsos profetas. Jesus nos recomenda termos cuidado com os falsos profetas, porque eles provocariam um estrago muito grande entre ou no meio da sua igreja. E qual foi o meio que Jesus nos indicou para nós conhecermos os falsos profetas? Jesus nos diz que pelas suas obras, ou pelos seus frutos, melhor dizendo, pelos seus frutos nós os conheceremos. E fruto nada mais é do que obras, do que as ações, do que o resultado, né, das ações daqueles falsos profetas. Jesus ali nos chama a atenção para a realidade de que nós podemos ser enganados a partir do que os outros falam. Porque nós não somos necessariamente aquilo que nós falamos. Nós somos verdadeiramente aquilo que nós fazemos. Eu posso ter um discurso muito bonito a respeito de uma determinada fé, da fé cristã, mas a minha prática de vida, as minhas obras, me desmentirem. Então Jesus nos alerta para isso. Haveria falsos profetas. Existem falsos profetas hoje. Quantas pessoas não enganam cristãos pela maneira como falam? Um cristão se conhece apenas por aquilo que ele fala? O apóstolo Tiago e o próprio Jesus Cristo vão dizer que não. Não adianta nós professarmos uma fé, nós falarmos a respeito de uma fé, se as nossas ações não são resultado daquilo que nós cremos. Então, o que o apóstolo Tiago está dizendo é simplesmente isso.
Ele não está defendendo a realidade de uma salvação que vem por meio das obras. Ele está apenas nos alertando para a importância das obras para aqueles que são salvos. Somos salvos pela fé. Mas aqueles que são salvos verdadeiramente produzem obras. As nossas ações corroboram, testificam daquilo que nós professamos ou aquilo que nós professamos. Essa relação entre fé e obras é muito tranquila no Novo Testamento. Somos salvos pela fé. A consequência dessa nossa salvação são as nossas obras. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, falando a respeito do fruto do Espírito, ele relaciona ali 9 virtudes. E são virtudes relacionadas com a prática de vida. Você não pode imaginar alguém que apenas professa a mansidão, que teoricamente é manso, mas que na prática não demonstra mansidão alguma. Então, o que Tiago nos alerta aqui é para o fato de que nós precisamos observar isso. Como é que nós agimos? Como é que nós vivemos? Quais as ações que nós tomamos no nosso dia a dia? Quais são as nossas obras? As nossas obras, a nossa vida, a nossa prática de vida tem refletido aquilo que nós cremos? Nós podemos, sim, conforme disse Jesus Cristo, identificar os falsos profetas. Eles vão falar muito bonito. Certamente vão conhecer versículos bíblicos de cor e salteado. Mas Jesus nos chama a atenção de que nós os reconheceremos não por aquilo que eles falam, mas sim pela maneira como vivem, pela maneira como agem, pelos seus frutos, pelas suas obras. Tiago não está desmentindo Paulo, ele apenas está colocando no seu devido lugar as obras, com a importância que elas possuem, com a importância que elas têm. Elas são o resultado da nossa fé. Elas são o resultado da nossa salvação. Todo salvo produz obras. E essas obras e essas ações confirmam a fé que ele professa. Portanto, os dois se casam muito bem. Os dois ensinamentos se unem perfeitamente. Porque a verdadeira fé, ela é comprovada na prática. Por isso que ele lança o desafio no versículo 18 aqui do capítulo 2. Mostra-me a tua fé sem obras, ou seja, uma fé vazia, uma fé morta, sem importância nenhuma, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A minha fé é comprovada por minhas ações. Portanto, meus irmãos e irmãs, as nossas ações, o nosso modo de vida, a maneira como nós nos portamos, são resultado da nossa salvação ou da ausência dessa fé salvadora que o apóstolo Paulo tão bem nos ensina e tão bem nos esclarece. Que a nossa vida, de fato, ela seja uma prova viva da fé que nós professamos. Que as nossas ações e as nossas obras comprovem para todas as pessoas que nós somos verdadeiros servos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe.